Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Glória a Deus. Filipenses verso 6. Filipenses 1, verso 6. Glória a Deus. Filipenses 1, 6. A palavra de Deus vai nos trazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar nesta noite. Algo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Filipenses capítulo 1, verso de número 6, está escrito: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra, eu achei interessante esta palavra, começou. Porque nós estamos no 5º dia desse primeiro mês do ano. Então nós estamos praticamente começando mais uma etapa, mais um ciclo, mais um ano. Quando nós olhamos para o começo, todo grande propósito, toda grande obra, toda grande realização só foram concluídas ou terminadas porque tiveram um começo. Tudo o que acontece é porque teve um começo. O apóstolo Paulo, ele expressa neste texto a sua convicção de que o Espírito Santo que recebemos ao encontrar a salvação em Cristo não deixará a obra inacabada. E a missão dele, que começou, vai completar em nós o processo de redenção até o dia do arrebatamento. Esta é a boa obra que foi iniciada, que começou em nós. E Paulo não é outra pessoa, é Paulo, o apóstolo Paulo, dos maiores apóstolos, dos maiores escritores bíblicos, aquele que conhecia todo o Pentateuco, aquele que escreveu quase todo o Novo Testamento. Ele, diante do seu conhecimento, diante da sua comunhão, diante de toda a experiência que ele tinha com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, ele diz: olha, há um convencimento em mim. Eu, Paulo, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Então, o que nós aprendemos pela palavra de Deus é que no dia em que nós fomos encontrados por Jesus, e que Ele entrou na nossa vida, que Ele nos escolheu, e que nós aceitamos essa escolha, e nos entregamos totalmente, a nossa vida foi entregue totalmente a Ele, por decisão e escolha nossa, porque Ele nos achou, Ele nos escolheu, e nós o recebemos, porque há um livre-arbítrio de Deus te escolher e você dizer: não quero. Mas se você está aqui hoje, você aceitou a boa obra que Deus começou em você, porque a Bíblia diz que esta boa obra, ela é um convencimento do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós somos ministrados pela palavra de Deus, o Espírito Santo traz o convencimento aos nossos corações através da palavra de Deus. E quando nós então reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus,
o preço pago da nossa redenção. Então o Espírito Santo começa, a partir do convencimento, agora ele começa a trabalhar em nós a vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo agora, o Espírito Santo que conhece a vontade de Deus, o Espírito Santo que sabe o propósito de Deus, ele então agora trabalha, porque ele passa a morar em nós, a viver em nossas vidas. Então esta obra que o Espírito Santo faz é de convencimento, e esse convencimento ele é diário, ele é todos os dias, todos os momentos que nós estamos trilhando em caminhos diferentes ou pensamos em andar em um caminho diferente, o Espírito Santo vai lá e convence que o caminho da salvação é em Cristo Jesus, é através da obra redentora e não há outra forma de morar no céu a não ser pelo sacrifício de Jesus, e tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar esperando a volta de Jesus e tem que acreditar no milagre da transformação do corpo ao soar da trombeta de Deus, porque esta é a obra do Espírito Santo em nossa vida, que teve um início, que começou, que teve a hora de começar e tem a hora de terminar, e tudo acontece e a obra será completa, porque teve um início, teve um começo, e este começo é que fez toda a diferença em nossas vidas. Nós hoje aguardamos o arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo começou uma boa obra no seu coração. Não tem outra forma. Ah, mas eu vou para o céu porque eu sou bom esposo, bom pai, bom marido, boa pessoa, sou responsável. Pode ser a melhor pessoa da face da terra, que não tem salvação se não for através do sacrifício de Jesus. E foi o Espírito Santo de Deus que colocou em nosso coração o entendimento de que o céu é para quem aceita o sacrifício de Jesus, serve a Ele e tem entendimento de que Ele vai voltar para buscar essa igreja. Então esta boa obra começou em mim, começou em você. E Paulo está dizendo que ela será completa quando a trombeta tocar. Ela será completa aqui na terra, porque nós aí seremos transformados e vamos ter um tempo para passar com Deus, com Jesus, na presença dele, no céu, em uma grande festa, e lá nós vamos contemplar face a face o rosto de Cristo. Vamos estar na presença dele. Vamos caminhar com ele. A Bíblia diz que ele servirá para a igreja a ceia no céu. E tudo isso teve um começo. No dia que a palavra de Deus entrou no seu coração e o Espírito Santo começou uma boa obra sobre a sua vida. Teve um começo. Por isso, você é uma obra que ainda não está terminada, mas está em construção, está em andamento. E todo dia o Espírito Santo vai lá e melhora um pouquinho a tua vida. Todo dia o Espírito Santo melhora um pouquinho da tua vida espiritual, porque o dia que a trombeta tocar, você estará pronto para ser arrebatado, para morar no céu com Jesus. Eu quero te convidar para acompanhar comigo alguns textos bíblicos que vai nos levar ao entendimento do propósito de Deus em cada começo. Em cada começo. Tudo que acontece é porque teve um começo. Então nós vamos ler alguns textos aqui que vai trazer muita clareza sobre o propósito de ter um começo em todas as coisas. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 11, vai dizer o seguinte: então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Vocês, a maioria aqui conhece quem é Samuel. Samuel foi um dos maiores personagens bíblicos, em razão de tudo aquilo que Deus usou ele para realizar.
Um dos feitos e uma das coisas que eu mais admiro na vida de Samuel é que a própria palavra de Deus vai dizer que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra. Todas se cumpriram. Ele era um homem muito cheio de Deus, ou então falava muito pouco. Porque todas as palavras se cumpriram, diz o texto. Um dos maiores personagens bíblicos. Mas por que Samuel foi um grande homem, um grande profeta, um grande líder? Por que Samuel teve toda essa realização de trabalhos? Porque ele começou servindo. Ele teve um início. Ele chegou na casa aonde era a casa do lugar de aprender, de servir, sobre a responsabilidade do sacerdócio. Ele chegou ali, e ele não chegou ali para ensinar, ele não chegou ali para dominar, ele não chegou ali para se impor. Ele era apenas uma criança, mas ele entendeu o propósito e ele teve um início, um começo. A Bíblia, o texto diz que os seus pais voltaram para casa, agora fica um menino sem pai, sem mãe, apenas aos cuidados do seu pastor, do seu líder. E agora a Bíblia diz claramente que Samuel começou a servir ao Senhor. Começou a servir ao Senhor. Então, se nós queremos, porque tudo tem um propósito. Samuel, para ser quem ele foi, ele teve que começar servindo ao Senhor. Samuel, para ser o homem que Deus usou de tamanha grandeza, ele teve um início, e o início dele não foi grande. O início dele não foi o profeta Samuel, não foi o juiz Samuel, não foi o sacerdote Samuel. Não, ele começou servindo na casa de Deus. Ele começou, com certeza, perguntando ao senhor: ô pastor Eli, o que o senhor quer? Um copo d'água? Ô pastor Eli, o senhor quer o quê? Vai orar, Samuel. Samuel dobrava o joelho e orava. Ô pastor Eli, o senhor quer que eu vou buscar alguma coisa na venda? Ele começou oferecendo trabalho, servindo, para que o bom andamento da obra ali naquele lugar pudesse ser feito. Ele entendeu que o começo ia fazer toda a diferença na vida dele. Então ele se ofereceu através da sua mãe, de um propósito que ela fez, de um voto que ela fez. Ele agora entendeu que isso era algo de Deus para a vida dele. Ele não sabia aonde ia dar, mas ele entendeu que teria que começar servindo, fazendo o que alguém lhe estava orientando para que ele fizesse. E aí eu trago, porque todo começo tem um propósito. E eu pergunto agora e trago uma aplicação para a minha e para a sua vida. Como nós estamos começando o ano de 2025? Será que nós estamos aqui na presença de Deus e fizemos propósitos com Deus, fizemos votos com Deus, de apresentarmos diante dele, na casa, no santuário, diante da obra que ele tem para realizar nessa cidade? Como é que nós nos apresentamos? Será que nós queremos ser e nos apresentarmos aqui já como um grande feito de uma grande obra? Só que o propósito aqui não é esse. A Bíblia diz que ele foi grande, que ele fez coisas extraordinárias, mas ele começou servindo no templo. Ele começou colocando a sua vida à disposição para servir. Então, o propósito de Deus para nossas vidas não é diferente. Deus te escolheu, Deus nos escolheu, e Ele quer fazer de nós grandes homens e grandes mulheres, grandes pessoas cheias do Espírito Santo, que deixam um legado para a família e para a cidade. Mas Ele está esperando ter um começo na nossa vida, e esse começo Ele está dizendo: ei, aprenda a me servir, porque eu tenho coisas grandes para a tua vida, quando você entender o propósito de servir. Primeiro precisamos aprender a servir, para depois chegar no propósito de ser como Samuel foi. 1 Samuel, outro texto, 1 Samuel capítulo 17.
no verso de número 48, tem um texto que diz o seguinte: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi um homem, de acordo com a Bíblia, segundo o coração de Deus. Davi reinou durante 40 anos sobre Israel. Davi fez e ganhou e conquistou grandes batalhas. Mas Davi teve que ter um posicionamento quando o inimigo começou a vir em sua direção. Propósito, eu disse que todo começo tem um propósito. Então, se Samuel começou servindo, ele se tornou grande porque ele entendeu que tinha que servir. Agora nós estamos dizendo de um outro texto, onde Davi se posicionou quando o inimigo começou a se levantar para vir contra ele. Aí está o segredo. Davi também não era uma pessoa já adulta. Davi não era um homem experimentado nas batalhas. Davi tinha experiência com Deus. Davi tinha experiência de cuidar de ovelhas. Davi já tinha enfrentado alguns desafios, porque Deus estava o treinando para alguma coisa. Mas agora Davi se encontra diante de um inimigo que tinha afrontado e desafiado todo o exército de Israel. Mas o que nós olhamos para este texto, o que nós entendemos aqui, é que nós precisamos nos posicionar quando o inimigo começa a se levantar contra as nossas vidas. Há uma necessidade, porque quando o inimigo se levanta, eu disse que tudo tem um propósito. Então, quando o inimigo se levantou, quando o gigante se levantou para vir em direção a Davi, quando ele começou a vir a direção, Deus estava dizendo: olha o propósito meu começando aí, ó. Olha, ele vai se levantar, mas você vai se posicionar. E quando você se posicionar, eu vou te dar a vitória. E aqui começa a história de um grande homem e de um grande rei. Sabe por que nós temos que nos posicionar quando o inimigo começa a vir contra nós? Porque nós precisamos confiar que Deus está conosco, que Deus é que nos dá a vitória, e que mesmo que se levante inimigos, e mesmo que situações comecem a nos perseguir, nós nos posicionamos e colocamos na linha da batalha, e nós declaramos: no Senhor eu sou mais do que vencedor. Eu não vou arredar o pé, eu não vou recuar. Se morrer, morro na linha da batalha, mas o Senhor tem propósito. Se Ele quiser me dar a vitória, eu terei a vitória. Mas se eu morrer aqui, morrerei defendendo os princípios de Deus e da sua palavra, porque nenhum circunciso vai afrontar o exército de Deus vivo. Será que nós temos nos posicionado diante do levante do inimigo? Ou será que nós temos afugentado, corrido, procurado outras saídas? Mas o propósito na vida de Davi se cumpriu para que ele pudesse ser um grande homem, um grande rei, porque ele se posicionou no começo da perseguição. Ele se posicionou no começo da perseguição. Eu quero ler com você ainda 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4, verso de número 5. O texto diz: depois disto, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Vocês sabem, pelo texto que li, que se trata aqui da história da viúva
do profeta que morreu, deixou algumas dívidas de pão e água que ele estava tratando de alguns profetas que estavam escondidos para não ser morto por Jezabel. Então, esta mulher, o texto diz que ela falou com o profeta, ouviu a voz do profeta, foi embora para casa, fechou a porta em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. O que nós aprendemos com o propósito de Deus aqui? O milagre só foi completo na vida da viúva do profeta, porque ela começou a encher as vasilhas. Se ela tivesse ficado lá com um pouquinho de azeite que ela tinha na vasilha, estava lá até hoje. Estava lá até hoje. Então tem milagres que só vão acontecer quando você se levantar. Quando você começar a ir em direção àquilo que já foi determinado pela vontade de Deus para a sua vida. Aquela mulher, e não é fácil, não adianta dizer que é fácil pegar uma vasilha ali com quem sabe meio litro de azeite, e pegar vasilhas ali de 20 litros, 50 litros, sei lá, se 200 litros, e começar a encher vasilhas de um pouquinho de azeite, e começar a encher vasilha. Aquele início ali foi algo extraordinário. Ela colocou toda a sua fé em ação, porque ela entendeu que Deus tinha um propósito, e o propósito era fazer um grande milagre. Mas para fazer o grande milagre, não é que Deus depende de mim para fazer o milagre, mas Deus espera, pastor Cleves, que eu tome posse do milagre e comece a viver o milagre que Ele tem para a minha vida. Tem gente que quer que Deus faça o milagre, mas ele não quer ouvir o profeta, não quer ouvir a voz de Deus, mas ele fala: eu tenho comunhão com Deus, então eu não quero saber de azeite, eu não quero saber de vasilha emprestada, eu quero logo o dinheiro para pagar a conta. Não vive o propósito, não vive o processo, e quer viver de milagres. E Deus está dizendo: estamos começando o ano 2025, tem muitos milagres para acontecer, mas tem processo para passar, tem começo para começar, tem muita coisa que você pode se posicionar para fazer a diferença na tua vida e nesta cidade em 2025. O milagre tem até músicas, né? Hinos cantados do milagre. É algo extraordinário, é um dos textos mais lidos de Reis. Mas o profeta tinha a direção de Deus, mas a mulher tinha coragem, aquela mulher tinha fé, aquela mulher encheu vasilhas muito grandes, com muita coisa, a partir do quase nada, porque ela acreditou no milagre e começou a encher as vasilhas. Quem sabe o teu milagre está dependendo de você começar. Só que você começar. Deus vai fazer, mas está esperando você colocar o pé sobre as águas. O Jordão vai parar, mas Deus está esperando você colocar os pés sobre as águas. Vamos para mais um texto. Daniel 9:23. Daniel 9:23 diz o seguinte: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso preste atenção à mensagem, para entender a visão. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. A resposta e toda a revelação, e toda a sabedoria, e todo o livramento, e todo o respeito que Daniel conseguiu no reinado, e ele estava cativo, ele era escravo ali, ele não era da linhagem real naquele lugar, ele era da linhagem real do povo de Israel, mas ele estava sob o comando de uma nação inimiga, ele estava como escravo. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz: assim que Daniel começou a orar.
houve uma resposta. Você entendeu? Você entendeu? Ou precisa explicar? Precisa desenhar? Será que precisa desenhar? Assim que Daniel orou. E olha que nós estamos falando de um homem que fizeram até decreto para proibir ele de orar. Olha, você não vai orar mais, porque se você orar, vai ser jogado na cova dos leões. Impediu Daniel de orar? Decreto do governo impediu Daniel de orar? Ameaça de cova de leões impediu Daniel orar? Não. Mas a Bíblia diz que quando ele orou, porque ele era amado. Ele era amado, porque você é muito amado. Porque você é muito amado. Então, quando você começou a orar, houve uma resposta. E quem sabe você está esperando uma resposta. E chega aqui hoje, nos primeiros dias de 2025, dizendo: olha, passou 2024 e eu não tive resposta. Será que você começou a orar em 2024? Se você não orou em 2024, eu quero te convidar que 2025 ainda dá tempo. Comece a orar. Porque as respostas virão quando você começar a orar. Quando você colocar-se na presença de Deus. De pé, de joelho, assentado, não importa. Mas você precisa voltar-se para falar com Deus. Porque quando você falar com Deus, e aí eu não preciso dizer que você é amado, porque a Bíblia diz que Deus amou você, ao ponto de dar o próprio Filho por você. Você sabe que é amado de Deus. Então quem é amado de Deus, quando ele começa a orar, a resposta vem. Porque Deus tem compromisso de dar respostas a todos aqueles que se prostram diante dele e falam e pedem e apresentam a ele os seus pedidos. Mas tem um propósito. Tem que começar a orar. Sabe por que tem que começar a orar? Porque nós costumamos dizer por aí que a oração muda as coisas. E eu vejo diferente. A oração não muda as coisas. A oração muda a gente. Eu estou orando, mas se não mudou nada ainda é porque está faltando. É você entender que a oração não vai mudar a situação externa, vai mudar você para se enquadrar no propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, mas você precisa começar a orar para que a resposta venha. E você precisa estar preparado, porque às vezes você está esperando uma resposta, que Deus vai dizer para você: olha, eu estou aqui para te dar isso e te dar aquilo. E às vezes a resposta vai vir para você dizendo: meu servo ou minha serva, ei, muda de atitude, porque eu quero te abençoar, mas é preciso ter alguma mudança na tua vida. Aí você vai ter resposta de Deus, porque tem um propósito. Tudo tem um propósito. E quando Daniel orou, a resposta já veio, porque ele começou orando, tinha um propósito. Foi um homem de tamanha sabedoria, que superou em 10 vezes mais a todos os sábios da sua época, porque orava. Eu não estou em Jerusalém, eu não estou na igreja, mas eu abro a janela do meu quarto, levanto as minhas mãos em direção à minha casa, à minha igreja, e oro a Deus, dizendo: Senhor, não posso estar lá, porque era um costume de orar no templo, né? E é o lugar que nós precisamos nos apresentar para adorar a Deus em oração. Mas Daniel não podia estar, porque estava em uma outra nação. Mas ele abria a porta, a janela do teu aposento, estendia as mãos quantas vezes por dia? 3 vezes por dia, e falava com Deus. Por isso a oração dele tinha resposta, porque ele orava, ele falava com Deus, e Deus tinha um propósito na vida dele. E nós vemos o que aconteceu na vida de Daniel. Vamos para João capítulo 13. João capítulo 13. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Nós estamos falando simplesmente de Jesus. A Bíblia diz que ele, Jesus, é reconhecido no céu. O que a própria palavra diz dele? Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então ele é reconhecido no céu,
na terra e debaixo da terra e nos mares. Porque quando ele estava no barco, o mar tentou se revoltar e disse: quieta aí, fica mansinho, porque quem está aqui sou eu. Quem é este que o vento? Sou eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele simplesmente é Jesus, conhecido no céu, na terra, debaixo da terra, como o maior líder de todos os tempos, porque ele começou a lavar os pés dos discípulos. Aí que está o segredo. Quer ser grande? Sirva. Quer ser grande? Sirva. Não existe nenhum maior do que Jesus. Mas parece que para muitas pessoas, pegar uma toalha, colocar sobre os ombros, pegar uma bacia com água, chegar aos pés de alguém que se considera inferior e abaixar, lavar os pés, enxugar com a toalha. Tem muitas pessoas que não conseguem, porque eles querem, não é servir, não é se humilhar, eles querem é ser vistos. Mas Jesus traz a sua mensagem muito clara: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aquele que quer ser grande no reino de Deus, sirva a todos. A Bíblia não diz que nós temos que ser humilhados pelos outros. A Bíblia diz que nós seremos exaltados quando nós nos humilhamos a nós mesmos. Quem tenta humilhar o outro acerta com Deus. Agora, quando nós nos humilhamos, a Bíblia diz que Deus nos exalta. Quando nós entendemos renunciar o meu ego, renunciar o que eu quero, o que eu penso, e começo a servir. Traz um copo d'água lá para o irmão. Não, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu não faço isso. Abre a porta da igreja para nós. Não, abre porta de igreja é diácono. Eu sou presbítero, eu não mexo com esse negócio. Humildade. Está faltando muita humildade na vida das pessoas. E Jesus nos deixa um exemplo muito grande. De pegar aqueles que consideravam-o como seu mestre, pegar uma toalha, cingir-se, pegar uma bacia e começar a lavar os pés dos seus discípulos. Teve um começo. Olhar para o texto e dizer: olha que poder, olha que autoridade, olha quem é Jesus, olha o que ele pode fazer, olha o resultado. Ele manda o mar se aquietar, ele manda morto ressuscitar. Olha que poder é esse, nem a morte pode segurar ele no sepulcro. Mas tudo isso teve um começo. Ele entendeu o propósito de humilhar-se, de colocar-se na igualdade ou até menor daqueles que o acompanhava ou o seguia. A maior dificuldade das pessoas, porque a maioria delas temem. Por que não começam? Por que muitas pessoas não conseguem começar nada? Porque se todo começo tem um propósito, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos começar alguma coisa. Eu falei sobre a história de Samuel, falei sobre a história de Davi, falei de Daniel, falei da viúva, falei de Jesus. Mas aí agora, por que eu e você não estamos além daquilo que já deveríamos? Nós não estamos na posição que deveríamos estar. Por que nós não estamos bem à frente em muitas áreas da nossa vida? Porque há uma dificuldade em nós ou nas pessoas, e essa dificuldade, ela vem sobre a vida dos seres humanos. É o medo do fracasso. Eu não começo nada porque eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de começar e não terminar. Eu tenho medo dos meus projetos não darem certo. Eu tenho medo das críticas. Eu tenho medo de não ser capaz. Eu tenho medo da falta de recursos. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo de que eu não ache companheiros para as batalhas. E aí, o medo tem impedido muitas pessoas de começarem alguma coisa. Deus tem um propósito para a sua vida, mas
há uma necessidade de que você comece a realizar alguma coisa. Comece a fazer algo. Eu só dei alguns exemplos bíblicos para você entender que todo começo tem um propósito. Mas até quando você vai ficar travado? Até quando você vai ficar paralisado diante das circunstâncias? Eu quero olhar aqui e dizer: será que Davi não teve medo? Será que Davi não tremia as pernas diante de um gigante de tamanha proporção? Mas ele disse: se eu não começar, eu não vou a lugar nenhum. Se eu não me levantar, eu não vou a lugar nenhum. Se eu mostrar que tenho medo, esse gigante vai passar por cima de mim e vai me engolir vivo. Mas tem um negócio: você vem a mim com espada, com pau, eu vou a ti em nome de Jesus. Mas não abro mão. O medo do fracasso tem paralisado muita gente. O medo de não dar certo. Não foi só Davi que ficou com medo, não. O próprio rei Saul disse: esse negócio não vai dar certo, né? Esse negócio não vai funcionar. Mas não sou homem o suficiente para ir, então tem que deixar alguém que se coloca na posição, que tem coragem. Porque Deus sempre vai ter aquele que tem coragem. Deus sempre tem alguém que tem coragem diante de covardes. Deus sempre tem alguém que se levanta e que não foge das linhas de batalhas. Mas por que você não começou até hoje? Por que você está paralisado até hoje? Por que você não começou nada para entender um propósito? E esse medo, de todas essas coisas que eu disse aqui, é o motivo de muitos terem uma vida insignificante. Não dá para passar por esta vida e ter uma vida insignificante. Não, a vida é muito curta para ser pequena. Não dá. A Bíblia diz que 70, 80 o que passa em fada e canseira. É muito curto para ser insignificante. Nós temos que viver a intensidade do propósito de Deus nas nossas vidas todos os dias. É pouco demais para você passar por ela insignificante. E Deus não te chamou para isso. Nunca começaram nada. Aprenda hoje, todo começo tem um propósito. E se você começar hoje, Deus vai te mostrar a direção do propósito que Ele tem para a tua vida. Se todos nós somos criados para um propósito, temos que iniciar algo, no sentido de entender o propósito de Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem compreender o seu propósito na terra, na vida? Porque elas estão preocupadas demais, achando que o seu propósito diz sobre ela mesma. E o propósito de Deus para todas as pessoas não diz sobre mim, diz sobre o outro. Diz sobre o outro. Se você olhar para a palavra de Deus, nós temos muitos dons que a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui para a igreja. Quantos são dons para servir a si próprio? Só um. Só falar em línguas estranhas. Todos os outros dons trata-se da outra pessoa, para servir, para entregar algo. Porque às vezes nós estamos buscando um propósito para a nossa vida e nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão egoístas, que nós achamos que o propósito da nossa vida diz respeito só a nós mesmos. É só o meu mundo ao redor de mim mesmo. É só o que eu penso e o que eu quero. E o seu propósito não diz sobre você. Deus te chamou e o propósito de Deus sobre a tua vida diz sobre outros, diz sobre o próximo, diz sobre alguém que você tem que entregar alguma coisa. Quando nós aprendemos isto, o propósito de Deus é para servir o próximo. Tudo que nós começarmos, nós vamos ter êxito, nós vamos ser abençoados. Por quê? Porque nós vamos encontrar o nosso propósito quando o prazer do resultado, preste atenção nisso aqui, o prazer do resultado precisa ser maior
do que o peso do sacrifício. O prazer do resultado precisa ser maior do que o peso do sacrifício. Se para mim orar é um sacrifício, sentir a presença de Deus é muito maior do que orar. O sacrifício de dobrar os joelhos não se compara pela alegria que me é colocada. Porque se eu começar a fazer as coisas e tudo o que eu fizer, o sacrifício for maior do que o benefício, no sentido de entender o propósito, eu vou ser frustrado, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Mas quando eu faço algo e que eu entendo o que eu entrego, a minha entrega na caminhada da fé, a minha entrega não se compara à glória do fruto que eu recebo. É isso. A glória do fruto que Deus me dá é muito mais. O prazer é tão grande que a minha entrega não significa nada. Porque o prazer da entrega é o fruto da glória. E eu posso trazer um exemplo muito claro. Quando nós aprendemos sobre o nosso propósito, quando nós descobrimos o nosso propósito, nós não entregamos nada para as pessoas só por dinheiro, só por troca. Nós entregamos a essência. É a essência. Vou dar um exemplo aqui do pastor Nelson. Quando alguém olha para o pastor Nelson e diz assim: é o melhor pintor de Piracanjuba. Ele diz: não, eu não sou apenas um pintor. Eu sou alguém escolhido para embelezar ambientes onde as pessoas passam a melhor parte da sua vida. Eu sou muito mais do que um pintor. Por quê? Porque ele entendeu que o sacrifício não se compara à entrega. Quando alguém diz assim: eu quero ser cozinheiro, eu quero cozinhar. Mas aí ele tem que dizer: não, eu não sou apenas um cozinheiro. A comida que eu faço, ela não apenas é saborosa, ela nutre e traz vitamina para o corpo das pessoas que precisam matar a sua fome. Eu sou mais do que um cozinheiro. Então, se você entender o propósito do que você entrega, é claro que o cozinheiro vai ter o seu salário, é claro que o pintor vai ter o seu salário, mas não adianta você receber o teu salário se a tua vida é medíocre, se você não tem prazer no que você faz. Você precisa entregar o teu melhor e ter prazer naquilo que você faz. Porque na caminhada da fé, a glória do fruto sempre será melhor do que o custo da entrega, melhor, mais prazeroso. Então, quem sabe até hoje você não começou, porque você não entendeu ainda o propósito. E o seu propósito não diz sobre você, diz sobre aquilo que você faz para os outros. Por que eu sou pastor? Por que eu prego? Por que nós temos que pregar a palavra? Porque quando eu prego a palavra, eu não estou pregando a palavra para dizer que eu sei pregar. Não é para dizer que eu estudei para pregar. Quando eu prego a palavra, o que me traz o prazer da palavra é saber que eu estou transformando vidas através do poder da palavra que o Senhor me entregou. Então, se eu fosse apenas um pregador para mostrar que eu sei pregar, eu seria insignificante, eu seria miserável. Mas quando eu entendo que a palavra que Deus coloca na minha boca salva, transforma, muda a história, leva para o céu, aí eu tenho prazer. Cheguei em casa essa semana. Teve um dia aí que eu cheguei em casa 10 horas da noite. Saí de lá 7. Na hora que eu fui para o almoço, alguém me ligou que tinha um pastor visitando aqui, voltei. Depois fui em casa, só comeu comida fria, porque já era 2 da tarde. Voltei para cá, saí daqui 10 horas. Quando cheguei em casa, me perguntaram: ei pastor, está cansado? Eu disse: o meu dia foi muito produtivo. Ele diz assim: só quem prega a graça fala isso. Porque se não entendesse da graça, ele dizer: vou acabar morrendo de tanto estresse, não dou conta, vou morrer de tanta coisa para fazer. Não, mas o dia foi produtivo, porque nós tivemos a oportunidade de orientar vidas, orientar pessoas. Então o prazer de fazer para alguém nos traz a alegria. Isso é o fruto. Às vezes você tem feito, às vezes você tem feito. Eu posso simplesmente dar mais um exemplo. Nós chegou recentemente aqui na cidade, né? A nossa irmã Etiennes.
gerente da Zema. A Zema aqui estava quase fechando. Passava na porta, não sabia se era uma loja de imóveis ou se era um prego. Eu estou acompanhando de perto. Já tem uns 6 meses que ela está em primeiro lugar nas lojas de toda a região, batendo todas as metas, todos os meses, sendo reconhecida pelos seus gestores em todos os lugares. O que é isso? É o prazer de fazer, de oferecer algo para as pessoas. Não é apenas ganhar o meu salário de gerente, não é apenas ser uma vendedora, não é apenas tomar conta, é ter o prazer. Quando ela vende lá quem sabe um ferro de passar roupa, ela não está vendendo um ferro de passar roupa, ela está vendendo qualidade de vida para as pessoas. Quando você for vender passagens de turismo, você não pode vender uma passagem de turismo. Você precisa, eu não vendo passagens, eu vendo sonhos. Porque a pessoa tem um sonho de conhecer um lugar, eu sou apenas o intermediário que estou sendo usado para realizar sonhos das pessoas. Quando eu entender isso, meu propósito vai ser diferente. Quando você entender que Deus te chamou para fazer a diferença, você vai entender que não é sobre você, é sobre o próximo. Você pode se colocar de pé? A equipe de louvor, me ajude aqui. Louvado para sempre é o nome de Jesus. Eu não sei o que tem impedido você de começar. Se para você orar é um peso, é porque você ainda não sentiu a glória da presença de Deus. Se para você vir ao culto é um sacrifício penoso, é porque você não entendeu o poder da adoração. Se você acha penoso liderar um departamento, é porque você não entendeu o poder de servir. Se você acha pesado servir a Deus, você não entendeu o sacrifício de Jesus. E Deus te chama hoje para esse início do ano de 2025. Destrave aí. Comece alguma coisa. Comece a orar. Você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode orar caminhando lá no lago, fazendo 5, 6 voltas lá e orando e caminhando lá. Além de você falar com Deus, ainda vai emagrecer e ter saúde. Estou começando amanhã, se quiser companhia. Então, nós precisamos entender. Você já viu quando alguém faz uma atividade física, termina assim, perde quase os 2 litros de suor, cansado. Você olha no semblante dessa pessoa, ele está feliz, porque o prazer de ter feito algo é maior do que o sacrifício que ele pagou fazendo. A disposição é outra. Então na obra de Deus não é diferente. Quem sabe você está pensando assim, mas eu não sei fazer porque não começou. Eu tenho vergonha porque não começou. Eu não dou conta, é porque não começou. Eu não sei, é porque não começou. E Deus está te chamando hoje, dizendo: olha, eu tenho propósito em todo começo. Se você começar na minha presença, eu tenho propósitos maiores para a tua vida. Propósitos maiores para a tua vida. Diga para essa pessoa que está perto de você: olha, a vida é muito curta para ser pequena. Nós temos que viver uma vida grandiosa, extraordinária. Não podemos viver de qualquer jeito. Quando nós vamos para casa, homens, olha aqui para mim. Quando nós vamos para casa, nós temos que pensar o seguinte: olha, estou indo para casa porque lá está faltando o melhor homem desta cidade. Estou indo para casa porque lá em casa está faltando um homem extraordinário. Quem é? Sou eu mesmo. Alguém perguntar para você quem é a tua esposa? É a mulher mais abençoada dessa cidade. Eu estava dizendo na reunião de hoje que há uma qualidade de amor
que as pessoas só entendem um ato de serviço, né? A pessoa só se sente amada se alguém fizer um serviço. Aí eu estava dizendo para os homens aqui hoje, olha, só que o ato de serviço tem que ser intencional. A maioria das mulheres não consegue enxergar o que o homem está fazendo, não. Então quando você chegar em casa que tiver uma pia de vazia para lavar, você precisa pegar o prato e dizer assim, mama, ô meu amor, eu estou lavando os pratos, tá bom? Lavei, enxuguei, guardei, sequei a pia, tá tudo certo, viu amor? Estou fazendo para você, porque eu te amo. Descansa, porque hoje sou eu que vou lavar os pratos. Porque assim, irmão, se você não falar, ela não vai ver. Então tem que ser intencional. Tem que ser intencional. A gente tem que ser esperto, né? A esposa pede para você levar. Escuta aqui, a esposa pede para você levar sabonete para casa. Passou a mensagem, traz um sabonete para mim. Passa a marca. Você chega em casa dizendo assim, olha, deu trabalho para encontrar esse sabonete. Passei em 5 farmácias, 6 supermercados. Mas está aqui. Está aqui. Né? Trouxe. Está aqui. E se você passar numa floricultura, põe uma florzinha junto, né? Um bombom, uma nota de 50 ajuda. Então, mas tem que ser intencional, tem que mostrar. Nós somos chamados para sermos extraordinários. Não é uma vida medíocre, não. Não é uma vida qualquer que Deus te chamou, não. A obra que Deus tem para você não é uma obra qualquer. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer o que nós fazemos, mas Deus escolheu você para fazer a obra dele. Glória a Deus. Você faz e exercita o maior trabalho da face da terra, que é a obra de Deus. Então você tem que ter prazer nisso. Você tem que pregar com prazer, cantar com prazer, visitar com prazer, liderar com prazer, fazer tudo que as pessoas esperam. E Deus vai te honrar, porque Deus tem propósito. Deus tem propósito. Se você está fazendo o que você está fazendo, não tem trazido para você o entendimento do seu propósito e o prazer de fazer, você precisa começar a fazer algumas coisas diferentes. Você precisa começar a orar. Você precisa começar a servir. Você precisa começar a derramar o azeite para o milagre acontecer. Você precisa tomar algumas atitudes. Você precisa se posicionar quando o inimigo se levantar. Não é fugir das batalhas, é enfrentá-las no nome de Jesus. E nós estamos iniciando este ano. O que nós queremos, e o que nós oramos e buscamos e queremos orientar e conduzir a igreja do Senhor, é que tenhamos um ano extraordinário, que tenhamos um ano de muitos propósitos de Deus. O tema diz que é dupla honra, e a Bíblia diz que a dupla honra só vem depois da vergonha. Então, se você já foi envergonhado, fique tranquilo, só falta a honra. Vai vir mais vergonha, já passou. Agora é hora de você começar algo novo na presença de Deus. Você pode orar comigo? Nós vamos orar, a equipe de louvor vai cantar. E você pode fazer propósito diante de Deus. Samuel foi deixado no templo e começou a servir. A viúva começou a derramar o azeite. Davi se posicionou quando o inimigo se levantou. Daniel começou a orar. Jesus pegou a toalha, o cinto e começou a lavar os pés. O que está faltando para você começar algo? O que está faltando para você começar algo novo, diferente, na presença de Deus? Você não precisa ter medo, ter vergonha. Você não precisa se preocupar com os resultados. Só ofereça o melhor, só faça o seu melhor. Ofereça a tua essência. Quando você oferecer o melhor que você tem, você vai extrair das pessoas o melhor delas. Não seja diferente a partir de hoje. Seja mais amável, mais perdoador, mais amigo, mais compreensivo. Abra mão do direito para ter paz. Porque às vezes nós lutamos pelos nossos direitos, mas perdemos a paz.
E abra mão se for preciso, mas tenha paz. Tenha alegria de servir a Deus. Tenha prazer de servir ao Senhor. É muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor servir do que querer ser grande. E Deus está te chamando para um encontro novo hoje, para uma vida diferente a partir de hoje, para que você entenda que Deus tem um propósito para você.